Se você foi atraída a esse vídeo por causa da capa que diz não leia a Bíblia, eu reafirmo, não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia se você quer continuar sem conhecer as promessas de Deus para a sua vida. Não leia a Bíblia se você quer continuar sem esperança. Não leia a Bíblia se você quer continuar sem direcionamento. E eu poderia continuar dando muitos outros motivos para você continuar sem ler a Bíblia e deixar você a continuar tendo essa vida vazia. Porque sim, se você clicou nesse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você se interessa por esse assunto, ou para conhecer mais, ou buscando motivos que corroborem com a dificuldade que você tem de ler a Bíblia sozinha. Exatamente. Ler a Bíblia não é fácil, não é algo que você diga que tem prazer em ler. Muitas vezes nós nos sentamos para ler a Bíblia sem vontade mesmo, mas a partir do momento que nós vamos nos conectando com o texto e conhecendo as promessas de Deus para a nossa vida, as coisas se modificam. E eu digo, é preciso disciplina para ler a Bíblia. E eu sou Isa Penha. E nesse vídeo eu vou apresentar 3 motivos pelos quais você realmente não deve deixar de ler a Bíblia. De acordo com Salmos 119, são inúmeras as recompensas que Deus preparou para todo aquele que tem prazer, que encontra deleite nas ordenanças do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na sua lei, na sua palavra. E se você quer ter experiências que só quem lê a palavra de Deus e conhece as vontades de Deus por meio da sua palavra, eu te pergunto, o que você está esperando para começar a ler a sua Bíblia agora mesmo? Vem comigo que nesse vídeo eu vou apresentar a você 3 motivos pelos quais você nunca mais vai deixar de ler a sua Bíblia. No último vídeo que eu deixei aqui no canal, procure pelo título A Bíblia Transformou a Minha Vida, eu conto a experiência que eu tive a partir do momento que eu dediquei tempo, que eu dediquei estudo à Palavra de Deus. Por meio do conhecimento bíblico, eu consegui coisas que eu nem mesmo buscava. E uma das promessas de Deus é isso, que é essa promessa que Ele vai atender, inclusive, os desejos do nosso coração. E foi isso que aconteceu comigo. Ele atendeu os desejos mais profundos do meu coração em relação ao conhecimento bíblico. E é claro que depois desse vídeo, depois desse conteúdo, você nunca mais vai querer perder vídeo aqui do canal. Vai deixando então o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que aqui você só vai encontrar mensagens que geram vida. E o primeiro motivo que eu quero apresentar a você está no versículo 98 de Salmos 119, que diz: Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Quando eu medito e leio a palavra, quando eu me encorajo pela palavra de Deus, porque sim, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos dá esperança. Toda vez que eu me encorajo, toda vez que eu me amparo na palavra de Deus, eu me torno muito mais forte do que os meus adversários. E aqui vamos colocar adversários como o nosso próximo. Claro que o salmista está se referindo aos inimigos de Deus, mas nós, no nosso tempo, nós precisamos olhar os nossos adversários como o nosso próximo, porque Jesus diz que nós precisamos também amar os nossos inimigos. E Salmo 119 está no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não tinha encarnado no meio de nós e trazido tão grande salvação. Por isso que nós precisamos olhar para esse versículo e nos colocar em vantagem quando nós conhecemos mais da palavra de Deus do que o nosso próximo. Sabe por quê? Porque daí nós podemos também levar essa palavra, essa boa nova aos conhecidos, aos amigos, aos nossos seguidores, assim como eu estou fazendo aqui com você agora. Isso é um ato de amor, apresentar a palavra de Deus, apresentar uma metodologia
que faça com que você consiga prosperar, ter sucesso na leitura bíblica. Isso é um ato de amor. E por isso que eu estou aqui, para ajudar você a encontrar uma maneira, encontrar tempo. Tempo é a gente que faz, né? Encontrar uma maneira de você prosperar e ter sucesso na leitura bíblica. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E o segundo motivo está ancorado no versículo 114, também de Salmos 119. Por que eu escolhi tantos versículos de Salmos 119? Porque Salmos 119 é um hino de louvor à palavra de Deus. É um hino de reconhecimento da preciosidade, da joia rara que é a palavra de Deus no meio de nós. E é por isso que eu estou meditando aqui nessa série com você acerca da palavra de Deus. Por que ler a palavra de Deus? Porque ela é o próprio Deus revelado. Exatamente, Deus se revela por meio da sua palavra, por meio da criação de toda a natureza, do cosmos no geral, e também por meio de Jesus Cristo. E agora nós temos acesso à palavra escrita aqui na nossa frente, aqui, né, num livro organizado, que na época de Jesus, na época do salmista, não era assim. E aos poucos foi se organizando e compilando todo o conteúdo em um único livro, e hoje nós temos tanta facilidade e tanta dificuldade ao mesmo tempo, porque nós estamos deixando o que é mais importante na nossa vida para depois. Nós estamos procrastinando com o próprio Deus quando deixamos de conhecê-lo por meio da sua palavra. Vamos lá, versículo então 114, diz assim: Tu és meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei a minha esperança. A palavra de Deus, ela é repleta de louvores. O livro dos Salmos, principalmente, é repleto de orações que nós podemos modelar quando nós vamos nos colocar em oração diante do nosso Deus. E nós podemos aprender ainda mais com a palavra por meio da esperança que ela desperta em nós, da coragem que ela desperta em nós, da orientação e direcionamento que ela proporciona à nossa vida. Isso com certeza vai frutificar grandemente na nossa vida em todas as esferas que nós fazemos parte, seja ela social, seja ela profissional, seja ela familiar, na igreja, né, que seria o nosso social também. Faz toda a diferença eu ter a minha conduta, as minhas virtudes espelhadas, modeladas pela palavra de Deus. E uma das passagens bíblicas que mais me emociona toda vez que eu leio está lá em João 17, versículo 20, que diz assim, João 17, né, capítulo 17, versículo 20. Nessa passagem, Jesus está orando pelos seus discípulos e ele faz uma oração também para nós que não tínhamos nem nascido. Claro que nós já estávamos nos planos de Deus, porque o salmista, né, na Bíblia diz que os nossos dias já eram conhecidos de Deus mesmo antes que os nossos ossos se formassem no ventre da nossa mãe. E Jesus ora assim: minha oração não é apenas por eles, quer dizer, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus já profetizava que você e eu iríamos crer na ressurreição dele, iríamos crer nos milagres que ele realizou, nos sinais prodigiosos que ele realizou, por meio do testemunho que os discípulos, os apóstolos deixariam escritos. Isso quer dizer o quê? Que para que nós tenhamos acesso a esses testemunhos, a esses registros, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. E uma coisa que eu quero falar para você antes mesmo de ir ao terceiro motivo, sim, porque eu disse a você que eu daria 3 motivos, dentre muitos que eu poderia dar, e pelos quais você deve começar a ler a sua Bíblia hoje e ser disciplinada, a ter constância, a ter uma leitura diligente da palavra de Deus. Eu disse que eu apresentaria 3 motivos.
Então eu apresentei o primeiro, que coloca-nos em vantagem aos nossos adversários. Eu coloquei o segundo motivo, que está lá no 114, que ensina-nos a orar por meio dos louvores que nós encontramos principalmente no livro dos Salmos. E o terceiro motivo eu vou falar daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero dizer para você que ter apenas uma Bíblia na sua casa não vai transformar a sua vida. Você ir à igreja e ouvir a palavra de Deus apenas uma vez na semana, duas que seja, também não vai transformar a sua vida. Isa, o que você está dizendo? Que ir na igreja não vai me discipular? Vai te discipular, mas não vai trazer a experiência que a palavra de Deus, o contato diário que a palavra de Deus pode proporcionar na tua vida. Isso só você vai poder fazer tendo constância, diligência, tendo o devocional diário seu em dia. Sabe por quê? Durante décadas da minha vida, eu tive uma Bíblia aberta em Salmos 91 em cima do aparador da minha sala. A Bíblia chegou a rasgar, ficou amarelada, ficou velha, ficou suja naquela página. O resto da Bíblia estava impecável, mas naquela página que ficava aberta, ali passava pano molhado, caía poeira, caía sujeira, e assim ela ficou durante anos. E eu te pergunto, a minha vida foi transformada por essa Bíblia aberta em Salmos 91? É claro que não. Sabe quando que a minha vida começou a mudar, minha vida foi transformada? Quando eu me sentei para estudar, quando eu dediquei tempo à palavra de Deus, quando eu coloquei a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu passei um ano inteirinho estudando, meditando na palavra de Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida, na minha conduta, nas minhas virtudes, nos meus comportamentos. E eu falo mais uma vez, se você ainda não viu o vídeo que eu dou esse depoimento, ele está aqui no canal intitulado como A Bíblia Transformou a Minha Vida. Vai lá e veja para você conhecer o meu testemunho se você ainda não conhece. E também eu quero lembrar você que se a Bíblia transformou a minha vida, ela pode transformar a sua também. E se você deseja, como eu, a ter essa experiência, comece hoje mesmo a ler a sua Bíblia, comece hoje mesmo a dedicar tempo à palavra de Deus. E como eu prometi que eram 3 motivos, o terceiro motivo está lá no versículo 140 de Salmos 119, que diz: A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. E é claro que eu só posso dizer que algo foi comprovado se eu tenho conhecimento do que se trata, se eu conheço em relação a que isso está sendo dito. E se o salmista diz aqui que a sua promessa foi plenamente comprovada, é porque ele conhecia essa promessa. E como que eu conheço as promessas de Deus? Conhecendo a sua palavra. E quando eu conheço a palavra de Deus, eu também conheço aquele que a profere. Eu passo a conhecer melhor o Deus da Bíblia, e não só a Bíblia de Deus, quando eu dedico tempo à palavra escrita, à palavra ouvida. Eu sempre gosto de lembrar você que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem que a palavra de Deus nos traz. Então, leia a Bíblia, ouça pregações, ouça devocionais, né? Ouça palestras que possam tocar o seu coração por meio da palavra. E esses foram os 3 motivos que eu disse que eu destacaria aqui para você, para encorajar você a ter uma experiência com a palavra de Deus, assim como eu também tive. Mas cuidado, isso pode transformar a sua vida profundamente. Você está preparada?